Amados irmãos em Cristo, a paz de Jesus, o amor de Maria, que a força do Espírito Santo esteja em seu coração nesse dia 3 de junho, em que a igreja faz memória a São Carlos Lwanga e seus companheiros mártires africanos. Olha, gente, São Carlos Lwanga, ele pertencia à clã Nagabe, né? E esse clã, na verdade, era um clã assim, bem conhecido. Ele foi alcançado pela força do Evangelho em 1885. Chegou a se tornar chefe dos pajens que servia à corte do rei Lwanga em Uganda, na África, né? Desses que tinham, inclusive, esses pajes, há pouco tinham se convertido. Era um incentivador e um exemplo para esses fiéis seguidores da fé católica. E recebeu depois, né, bem mais tarde, depois de sua morte, em 1934, o título de padroeiro da juventude africana. Vamos conhecer um pouquinho da história dele, né? Gente, devido assim às diferenças culturais e aos sofrimentos decorrentes da colonização, os missionários africanos tinham que ser verdadeiros homens de Deus para que não fossem confundidos com novos colonizadores, né? Então havia sempre essa tensão, né? Pouco antes da conversão, né, do Carlos e dos seus companheiros, o rei, né, que tinha assim aderido, né, à fé cristã, se revolta, na verdade, né, se deixa levar pelo inimigo de Deus e decreta inclusive a morte, né, de todos aqueles que rezassem para o Deus cristão, que fossem proferindo, né, a fé católica. Um pajem de 17 anos foi visto, por exemplo, catequizando. O próprio rei atravessou-lhe o corpo com uma lança e deixou-lhe agonizando a noite inteira, só para depois, então, no dia seguinte, decapitá-lo, né? Carlos, então, sabendo de todo o sofrimento do povo, não se fez de rogado. Ele e seus companheiros se apresentaram diante do rei e disseram: nós somos cristãos. E ele perguntou: vocês vão continuar sendo? Vocês preferem continuar sendo, mesmo correndo risco de vida? Eles disseram que sim. Então eles foram levados presos. Durante o caminho sofreram todo tipo de injúria, né, de ataque. Quando presos também sofreram torturas e todos eles foram sendo mortos. Carlos, por exemplo, Lwanga, né, pelo exemplo que ele era, foi queimado na frente de todos, né, como exemplo para que as pessoas não se estimulassem a serem cristãos, né? E todos os outros, né, seus companheiros, foram mortos, sendo o último morrendo afogado. Meus irmãos, essa história, né, desses santos africanos. São Carlos Lwanga foi beatificado em 1920 pelo Papa Bento XV e depois ele foi santificado pelo Papa Paulo VI em 1964. Nós inspiramos nesses santos que deram a sua vida, que não temeram assumir que eram cristãos diante daquele risco, daquele perigo, mesmo sabendo que iriam morrer, eles não negaram a fé. Dá-nos, Senhor, essa coragem, né? Dá-nos, Senhor, essa ousadia de sermos testemunhas do Teu amor com a nossa vida. Recebam então a bênção diaconal, meus irmãos. A nossa proteção está no nome do Senhor que fez o céu e a terra. Bendito seja o nome do Senhor agora e para sempre, que por intercessão de São Carlos Lwanga e seus companheiros, seja você, tua casa, tua família, teu trabalho, abençoados no dia de hoje, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus seja louvado, o inimigo vencido.